e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 15 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um grande ataque com mísseis e drones contra a Ucrânia. Essa noite, 194 objetos entre mísseis e drones foram lançados pelos russos, a imensa maioria foi derrubado, mas houve prejuízo sim, particularmente aqui na cidade de Kremenchuk, essa cidade aqui que fica no meio do Dnipro, relativamente longe da linha de frente, mas foi a cidade visada por esse ataque de hoje russo, né? Mais uma vez, muitos alvos civis, muitas pessoas afetadas, mas nenhum alvo militar reconhecível nessa região aqui, né? Os ucranianos, por sua vez, fizeram um ataque contra uma base aérea militar russa aqui em Voronezh, e também contra uma fábrica de drones aqui em Elabuga, aqui no Tartastão, tá? Essa fábrica de drones aqui é a principal fábrica de drones russas, e os ucranianos conseguiram atingi-la com sucesso com os drones ucranianos. Então foram dois ataques bastante precisos e com muito sucesso, visando alvos militares, ou seja, visando coisas que efetivamente prejudicam a guerra russa, né? Na linha de frente não tivemos nenhuma novidade por aqui, basicamente tudo está na mesma. E do ponto de vista diplomático a gente vai falar sobre alguns assuntos, mas a verdade, o principal seria a parada militar do Trump, que, bom, foi uma parada bacana, a parte militar foi muito bem feita e coisa e tal, mas teve muito pouca audiência, o pessoal criticou e teve vários protestos contra a parada militar do Trump. Eu vou falar só por alto sobre isso, para incluir também o caso da bandeira russa que os militares colocaram no anúncio aí, né? É uma besteira isso, mas enfim. No final das contas, eu falei mais sobre esses assuntos num vídeo que eu fiz aqui no canal Mundo em Revolução. Lancei ele ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição, em que eu falo sobre tanto o desfile militar americano, né, o Trump tentando imitar os ditadores que ele tanto adora, mas assim, o desfile militar foi legal, mas tinha pouca gente, não atraiu a atenção do público americano. E outra coisa, teve muitos protestos contra esse desfile militar do Trump também nos Estados Unidos, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, o Retorno, Magnitsky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foram 194 objetos lançados pelos russos, entre mísseis e drones, contra a Ucrânia de ontem para hoje, 183 drones Shahid, dos quais 160 foram derrubados. Os outros que não foram derrubados provavelmente não foram porque se dirigiam a locais sem importância e, portanto, não houve necessidade de derrubar, mas alguns sim atingiram alvos, infelizmente, principalmente na cidade de Kremenchuk, como a gente falou. Houve 2 mísseis Kinjal, que são aqueles mísseis que os russos falavam que eram hipersônicos, impossíveis de serem derrubados e não sei o que lá, mas que desde que a Ucrânia recebeu os Patriot não tem tido problema nenhum, tem derrubado os Kinjal todo. Não é um míssil fácil de derrubar, tá? Eventualmente eles conseguem de fato atingir alguma coisa, mas quando a Ucrânia está alerta e numa região que está coberta pelo Patriot, o Kinjal é derrubado com certeza. Além disso, teve um míssil Iskander-M, que é o míssil balístico da Iskander, teve um Iskander-K, que é o míssil de cruzeiro, o míssil balístico é aquele que sobe até no alto e cai direto, o míssil de cruzeiro é aquele que vai voando igual um aviãozinho até atingir o alvo, né, pela atmosfera normal. E o Calibre, que também é um míssil de cruzeiro lançado por... o Calibre é lançado por meios marítimos, né, nos submarinos ou navios russos. Então foram um Iskander-M, 4 Iskander-K e 4 Calibre. Desses, o Iskander-M infelizmente atingiu o alvo, 3 Iskander-K foram derrubados e 3 Calibre foram derrubados também, né? Então, os danos principais que a gente teve de ontem para hoje foram na cidade de Kremenchuk. Tem aqui várias imagens aqui do pessoal mostrando aqui os danos causados em Kiev. Esse aqui tem algumas coisas mais antigas, tá? Tem vários dias aqui. Kharkiv, as imagens não são todas de ontem, tá? Mas teve muita coisa em Kremenchuk aqui, particularmente o ataque visou a região de Poltava e Kremenchuk, a cidade de Kremenchuk, e isso tudo em uma noite apenas, então foi bastante complicado isso daí. Aqui a gente tem algumas imagens. Aqui, ó, nessa noite as forças russas lançaram um ataque massivo em Kremenchuk, na região de Poltava, o maior desde o início da guerra ali nessa região, né, na região de Kremenchuk.
A cidade também foi atingida por drones Shahed, mísseis de cruzeiro e coisa e tal, múltiplas explosões e alguns incêndios em mata, tá? Isso aqui é incêndio em mata, não é nada crítico atingido aqui, né? Bom, os ucranianos, por sua vez, fizeram ataques bastante audaciosos, né? A ameaça de drone no Tartastão, os aeroportos em Kazan e Nizhnekamsk suspenderam os voos por conta desse ataque de drones ucranianos. A gente está falando do Tartastão, é justamente essa região aqui. Tem Kazan, tem essa outra cidade que ele chamou aqui Nizhny alguma coisa, não sei onde é que é essa cidade aqui, mas aqui ó, Nizhnekamsk. Mas o alvo dos drones era Yelabuga, onde tem uma grande fábrica de drones, aqui uma grande instalação russa para fabricação de drones, e essa instalação foi atingida. A gente tem aqui a imagem do incêndio nessa instalação, a JSC Alabuga SES, que fabrica justamente os drones Shahed usados pelos russos, né? Então, os drones Shahed são de fabricação iraniana, são um desenho iraniano, mas os russos passaram a fabricar justamente nessa fábrica ali no Tartastão. E aqui você tem uma imagem do incêndio também nessa fábrica, vendo que o incêndio foi significativo ali, causado pelos drones ucranianos a uma distância bastante grande, tá? É bem longe isso daqui em relação à Ucrânia, né? Então, um sucesso muito grande desse ataque ucraniano. Também teve a base de Buturlinovka, na Voronezh, também foi atingida, uma base militar aqui em Voronezh, né? Essa base é mais próxima, está aqui nessa região aqui, foi atingida por drones também de ontem para hoje aqui na região, né? Mais uma vez, os ucranianos atingindo alvos militares, o que é o que realmente faz diferença no final das contas, é o que realmente permite que a Ucrânia tenha essa vantagem na guerra, né? Bom, os ucranianos fizeram um ataque de sabotagem contra um transformador em Kaliningrado, desabilitando força para uma subestação industrial, ou seja, desabilitando fábricas ali em Kaliningrado, né? Eles drenaram o líquido resfriante do transformador e botaram fogo no transformador, de forma que a coisa ficou sem energia. Essa empresa Kaliningrado é aqui nessa região da Rússia. Isso foi feito por sabotadores ucranianos aqui na região, né? Bom, além disso, os ucranianos fizeram alguns ataques contra defesas antiaéreas na região de Zaporizhia. Então os ucranianos têm feito isso com muita frequência, atingido defesas antiaéreas russas ali em Zaporizhia. Evidentemente, o objetivo ucraniano é ganhar o domínio aéreo. Uma vez tendo o domínio aéreo, não tem mais o que fazer. Aqui dá para ver que eles tentaram usar o sistema de defesa antiaéreo contra o drone que estava indo na direção dele, mas não conseguiram fazer isso e o drone acabou destruindo esse sistema. Era um Buk M3 SAM e um radar S300V e um Pantsir S1. Então um grande grupamento aqui de sistemas de defesa antiaéreo que foram destruídos justamente com a destruição deste radar. O radar é evidentemente a peça crucial nessa história, né? Os outros são lançadores, tanto o Buk quanto o Pantsir fazem a parte de lançamento. Então a gente tem a imagem aqui do pessoal sendo atingido aqui pelos drones ucranianos. Isso aqui aconteceu na região de Zaporizhia, alguma coisa aqui nessa região aqui de Zaporizhia, temporariamente ocupada pela Rússia, né? Bom, falando sobre a linha de frente, não tivemos mais uma vez nenhuma grande alteração. A gente tem aqui na região de Bilororivka, os russos avançaram um pouquinho aqui em direção a Siversky, mas mais uma vez nada significativo. A gente tem aqui em Toretsky também um pequeno avanço russo aqui, mas também nada significativo por aqui. Aqui em Mirohard Toretsky, um pouco mais abaixo, aqui, outra coisa que a gente vê logo aqui é o outro lado, não tem nenhuma mudança aqui nessa região, né? E também Constantinopla é um pouco abaixo de Pokrovsky. Os russos avançaram mais um pouquinho aqui também, mais uma vez um pequeno avanço, sem nenhuma mudança significativa na linha de frente. E temos mais um aqui. E também temos aqui na região de Delvoroshna, que é próximo de Kupiansk, bem no norte aqui, ao contrário, né? A gente estava vendo as coisas nessa região aqui, né, onde estão os pontos principais, Toretsky, Pokrovsky, né, toda essa região aqui. Esse último quadro é nessa região aqui, perto de Kupiansk, aqui de Vroshna, essa linha de frente aqui, né? Bom, a gente tem a informação de que o Igor Strelkov está dando uma
previsão ruim para as forças russas em Sumy, né, em Sumy e Dnipro. Eles estão bem defendidos por ucranianos, ele disse, a Rússia não tem forças suficientes para capturarem essa área, né? A ofensiva na região de Sumy foi uma preparação, foi preparada por um longo tempo. O inimigo sabia sobre isso, o inimigo começou a construir estruturas defensivas contra essa suposta ofensiva há meses atrás, fez várias linhas defensivas a leste de Sumy, e agora que eles já estão reportando construção até o ocidente, né, bem preparados e coisa e tal. Então, embora a distância da linha de frente a Sumy seja de 20 a 25 quilômetros, que é maior do que a diferença entre Kharkiv e a linha de frente, né? Kharkiv até a linha de frente dá 12 quilômetros mais ou menos. E aqui, ó, então, ou seja, a partir da fronteira, a princípio, é um pouco mais de 30 quilômetros, então é um avanço muito profundo, e mais uma vez, a gente está fazendo um exemplo da nossa arte militar. Primeiro, atacamos o inimigo onde ele está esperando que nós vamos atacá-lo, né? Segundo, ele está preparado ali. Terceiro, nós atacamos exatamente quando o inimigo está esperando que nós vamos atacar. E quarto, nós não coletamos forças suficientes para essa operação e dessa forma essa coisa não vai a lugar nenhum, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é basicamente o que eu falei para vocês também quando começou essa ofensiva aqui em Sumy. Eu falei, olha só, os russos vão avançar aqui, vão avançar um pouquinho, tal como avançaram ali em Kharkiv também um pouquinho, mas não vão conseguir muito longe, né? É lógico, iriam avançar até encontrarem as principais defesas ucranianas aqui. Os ucranianos têm muitas defesas nessa região e aconteceu exatamente isso. Avançaram um pouquinho, pegaram algumas cidades e agora não conseguem avançar mais. Se você quer um exemplo disso, você pode olhar aqui também em Kharkiv, em que os russos fizeram a mesma coisa. Eles falaram que não, que vamos tomar Kharkiv, vamos tomar a cidade de Kharkiv, que está aqui. É uma cidade muito grande, Kharkiv, né? Mas, de novo, eles avançaram um pouquinho, tomaram algumas pequenas cidades aqui, infelizmente, mas bateram nas posições defensivas ucranianas aqui, não conseguiram avançar mais. Isso daqui já tem mais de ano, essa ofensiva russa aqui em Kharkiv, e eles não conseguem passar dessas posições aqui, né? Então, o Strelkov, embora seja um bandido, um criminoso de guerra, ele tem o raciocínio militar correto, né? Além disso, ele também está preocupado com a questão da guerra do Irã, tá? Ele está dizendo que a guerra do Irã terá consequências muito ruins para a Rússia, tá? É como eu falei para vocês, eu vejo a guerra do Irã como uma faca de dois gumes, né? Tem lado positivo e lado negativo para a Ucrânia isso aqui. O lado positivo é justamente que o Irã tem ajudado a Rússia com mísseis, com equipamento militar, e agora que o Irã está preocupado com isso, né? Está recebendo o ataque israelense, não pode mais fazer isso, né? A questão é que, por outro lado, isso subiu o preço do petróleo, e o preço do petróleo mais caro, isso beneficia a Rússia, né? Então, ou seja, tem lados positivos e negativos. Agora, o que ele está dizendo aqui é que em que isso nos ameaça, né? Lógico que ele está falando aqui, ele é russo, está falando em relação à Rússia, né? Duas coisas são ameaçadas. Primeiro e mais importante é o fim do Corredor Sul. Nós temos fornecido óleo e materiais para a Índia e outros países através do Irã. Então isso é uma coisa que eu mencionei, né? O Irã ele está nessa região aqui. A Rússia, a Rússia tem portos aqui, tanto no Mar Báltico quanto no Mar Negro, mas são portos que são cercados por aliados da Ucrânia, Turquia, Grécia, aqui os países bálticos, enfim. A Rússia tem dificuldade de exportar coisas com a frota cinza dele a partir daqui. A outra alternativa seria o Mar do Norte, mas o Mar do Norte, embora seja grande isso aqui é tudo congelado, então é complicado de fazer coisas por aqui, né? Aí, o que resta para a Rússia? A Rússia quer vender coisas para a China, para o Sudeste Asiático, para a Índia, e aí o que ele faz? Ele tem usado o Mar Cáspio e o Irã, né? Então ele consegue exportar através do Mar Cáspio para o Irã, e através do Irã, esse é o corredor sul que ele está mencionando aqui, que é usado pela Rússia para exportar coisas para a Índia. Eu não duvido nada que seja também por onde são feitas as exportações para o Brasil, né? O Brasil tem sido um grande comprador do diesel russo, infelizmente, diesel sujo de sangue, diesel que a gente não deveria estar comprando, né? Mas enfim, o que ele fala que é o pior é justamente o fim desse corredor sul. A gente estava ativamente fornecendo óleo e matérias-primas para a Índia e outros países através do Irã. Segundo, claro, o Irã agora está sendo atacado e perdendo mais e mais em indústrias militares. Não vai ser capaz de nos suprir com as armas e munições
que eles vinham suprindo antes, né? Isso terá um impacto também nas operações militares. Então, ou seja, o Irã ele estava fornecendo munição para a Rússia, tal como a Coreia do Norte, né? Para quem achava que a Rússia nunca ia ter dificuldade com munição e coisa e tal, a Rússia já está tendo dificuldade com munição, tem recorrido à Coreia do Norte e ao Irã para isso, e agora o Irã, pelo menos, não vai ter como ajudar muita coisa, porque eles estão do lado deles preocupados, né? Agora, de novo, eu reforço o que eu falei. Por um lado, de fato, isso prejudica a Rússia, ajuda a Ucrânia, mas por outro lado, isso aumenta o preço do petróleo e isso vai ajudar a Rússia. O principal problema da Rússia é econômico. Então, a questão militar, isso daqui, eles dão um jeito. Agora, a economia é que é o problema. Então, vamos ver como é que vai ser isso no final das contas. Eu diria que o cálculo dos próprios russos é que isso prejudica mais a Rússia do que qualquer coisa. A gente viu alguns analistas russos falando que não, que o Irã aceitou as condições todas americanas para acabar a guerra. Eu não sei se isso é verdade, eu nem botei aqui na apresentação, porque eu não sei se isso é verdade ainda. Eu não tive nenhuma indicação de que o Irã tenha aceito as condições todas americanas para achar guerra. Me parece mais que são os russos querendo que o Irã faça isso, que o Irã aceite as condições todas para acabar com a guerra. Ou seja, o que são as condições todas? Acabar com todo o programa nuclear do Irã e aceitar que todo o urânio enriquecido que será fornecido pelo Irã será fornecido para o Irã será fornecido pelos Estados Unidos. A Rússia quer que o Irã não brigue, porque, né, prejudica a Rússia, né? A Rússia quer a ajuda do Irã na briga dela, né? Então, eu não sei o que o Irã vai fazer, mas tenho em mente que o pessoal na Rússia está tendo a avaliação de que essa guerra do Irã é ruim para a Rússia, apesar do preço do petróleo estar subindo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os avanços marginais russos aqui, pequenos avanços ali naquela região, mas nada significativo no final das contas, nenhuma novidade grande, né? Teve mais uma troca de prisioneiros, tá? Não se confundam, tá? Realmente, eu anunciei troca de prisioneiros várias vezes aí ao longo da semana. Esse aqui é mais uma troca de prisioneiros, ainda é resultado, é o único resultado que teve daquelas discussões lá na Turquia, em Istambul, né? Não deixa de ser um resultado positivo, não tenha dúvida, mas no final das contas foi só isso mesmo. Que bom que libertou os prisioneiros, né? Bom, uma coisa muito curiosa, tá? O Wagner Group lá no Mali foi emboscado mais uma vez. Infelizmente eu não posso mostrar o vídeo aqui para vocês, porque o vídeo mostra um monte de soldado russo morto no meio da areia, tá? 21 mercenários russos foram eliminados no Mali num contra-ataque dos tuaregues contra o Grupo Wagner, né? Vocês sabem o Grupo Wagner, né? A Rússia usa o Grupo Wagner para dominar, para fazer vários golpes e dominar governos aqui no norte da África. Chad, Mali, Burkina Faso, enfim, um monte de coisa, Níger. Todo esse pessoal aqui teve golpes patrocinados pelo Grupo Wagner, são países muito fracos, e o interesse da Rússia é explorar commodities, explorar minerais aqui apenas e escravizar o povo, né? No Mali tem havido muita resistência contra esse grupo, embora o governo revolucionário do Mali, que é apoiado pela Rússia, continue no poder, né? Então a gente teve aqui mais um grupo de terroristas do Grupo Wagner eliminados por lá. E temos também um Su-24 que teria sido derrubado nessa missão de combate. Segundo eles estão dizendo aqui, esse avião russo seria operado pelo African Corps, que é um grupo ligado aos russos também, e estão apoiando, né, as Forças Armadas do Mali. E estão dizendo que ele caiu por conta de falha mecânica, né? Agora a gente não sabe, como eu falei para vocês, teve ataque dos Tuareg contra o Grupo Wagner e provavelmente contra o corpo africano. Aliás, se não me engano, o African Corps é o nome novo que deram para o Grupo Wagner ali na África, tá? Eu acho que essa é a parada, tá? Ou seja, eles estão sob ataque por ali de forças contra o governo terrorista que foi instalado pelos russos lá no Mali. Bom, o Zelensky, falando para a Newsmax, fez uma grande entrevista e disse que o Irã representa uma ameaça séria para a Ucrânia porque ele supre a Rússia com armas e tecnologia, né? O Irã tem patrocinado essa guerra com reservas de óleo e tem facilitado a agressão russa, então ele está tendo a visão também de que essa guerra de Israel com o Irã ajuda a Ucrânia, né? Os russos estão falando isso, os ucranianos estão falando isso, o único porém que eu coloco nisso daí é que o preço do petróleo ajuda os russos, mas talvez não ajude tanto assim, porque como o próprio Igor Strelkov está falando,
como os russos têm exportado petróleo principalmente para a Índia, através do Irã. Se perder esse corredor sul aqui pode ser realmente trágico para eles. Tomara que seja essa a ideia, né? Além disso, saíram duas boas notícias aqui com relação aos Estados Unidos, mas está tudo na mesa do Trump. Olha só. É possível ajuda militar americana. A Ucrânia preparou um pacote de armas muito bom para comprar, tá? Não é para dar de graça, não, para comprar. Mas a aprovação final precisa vir do nível presidencial, segundo Zelensky, que está na mesa do Trump para ser aprovado isso. Além disso, a Europa está querendo fazer sanções à Rússia, diminuir o valor do petróleo permitido de $60 o barril para $45 o barril, e os Estados Unidos está resistindo a isso. Mais uma vez, isso está na mesa do Trump para ele decidir que decisão que ele vai tomar nesse caso aqui, né? Ou seja, pode ser que o Trump ajude a Ucrânia em duas decisões, né, nos próximos dias. Ou pode ser que não, né? Infelizmente, o Trump parece mesmo um idiota que está totalmente tomado por russetes no governo dele. Fizeram uma propaganda aqui do Dia da Bandeira e botaram, Dia da Bandeira, teoricamente da bandeira americana, né? Só que eles botaram bandeirinhas russas aqui embaixo, né? Em tese, não é a bandeira russa, por quê? Porque é uma linha branca e uma linha vermelha sob um fundo azul. Mas quando você olha isso aqui, claramente você vê bandeiras russas nisso daqui, né? A bandeira russa é exatamente branco, azul e vermelho. E, inclusive, o tom de azul que foi usado aqui é mais próximo do tom de azul da Rússia do que o tom de azul da bandeira americana, e você pode ver isso claramente aqui pelo contraste entre o fundo azul e a bandeira americana que tem aqui, né? Então, mas olha só, também não dá para fazer muita coisa aqui, isso não quer dizer nada no final das contas, né? Assim, quer dizer, russetes querendo provocar as pessoas, claramente, né? Mas nada de significativo. Vamos ver as decisões do Trump, isso é que vai ser importante. Tomara que ele seja iluminado e tome as decisões corretas, vamos saber nos próximos dias, né? Bom, muita gente está sacaneando o desfile militar do Trump, eu mesmo não gostei disso, estão dizendo que estava vazio e coisa e tal. Eu fiz um vídeo todo sobre isso, sobre o desfile militar do Trump. O desfile foi legal, tá? Eles fizeram uma parada militar histórica, mostrando cada evento e coisa e tal que aconteceu na história dos Estados Unidos. Foi um desfile bacana, mas realmente tinha pouca gente, menos gente do que eles esperavam, né? Tinha bastante gente, tá? Eles botam aqui como se tivesse completamente vazio aqui, e em alguns lugares estava mais vazio mesmo, mas tinha muita gente lá assistindo esse desfile, né? Agora, o que eu critico nisso é que os Estados Unidos não precisa provar força. O Trump, países de terceiro mundo, ditaduras de merda, fazem esses desfiles porque querem mostrar que estão fortes. Olha só, eu tenho um monte de tanque, um monte de arma. Os Estados Unidos não precisa disso. Os Estados Unidos está realmente, todo mundo sabe que os Estados Unidos é muito forte militarmente, ele não precisa fazer desfiles militares para provar esse tipo de coisa, é coisa de terceiro mundo mesmo, de ditador de merda. Então, mas enfim, o Trump quis fazer, também não tem nada contra. Se fizer isso daí é só um desfile mesmo, só gastou dinheiro à toa, né? Ao invés de mandar ajuda para a Ucrânia, foi fazer desfile lá. E, curiosamente, no dia do aniversário dele, né? Então, tem um link na descrição desse vídeo sobre meus comentários sobre isso aí, e sobre os protestos contra esse desfile. O pessoal estava protestando, chamando de No King's Day, né? Dia de não reis. Não tem reis nos Estados Unidos, para não ter rei. Não sei o que rei tem a ver com desfile militar, mas essa foi a associação que eles fizeram lá, né? Bom, também ontem teve um ataque a 2 parlamentares americanos democratas por um sujeito que tem ligações com republicanos, mas tem ligações com os democratas também. Então ninguém sabe muito bem qual foi a coisa. Estão dizendo que foi porque esses deputados democratas votaram contra uma lei que dava assistência médica para imigrantes, mas não está nada muito claro ainda. Eu falo sobre esse outro caso lá no Ancapsu, no vídeo lá do Ancapsu, que aconteceu ontem, né? Bom, para terminar aqui, a gente tem uma boa notícia. A Ucrânia está testando um novo míssil balístico que é maior do que o ATACMS. Ou seja, a Ucrânia tem uma capacidade de desenvolvimento militar muito bom, de desenvolvimento bélico, né, de produção de armas muito boa. Era o grande cérebro da União Soviética, na época da União Soviética, de produção militar e coisa e tal, e agora parece que está fazendo esse novo programa de mísseis com um míssil que tem uma capacidade maior do que o ATACMS, né? Eu não vejo a hora dos ucranianos começarem a lançar uns mísseizinhos contra Moscou também, para os russos perceberem um pouco do problema, né? É esse míssil aqui que seria lançado contra alvos militares. Eles estão testando os mísseis aqui, estão fazendo todos esses testes. Já tem o Neptune, o Peklo,
que são mísseis, drones ucranianos que já têm sucesso comprovado, e esse outro agora é muito mais forte, com uma precisão muito grande e pode ter um alcance muito grande também. Vamos aguardar que quando a Ucrânia anuncia esse tipo de coisa, logo em seguida a gente ouve algumas coisas serem atingidas com esses mísseis. Foi assim com o Neptune, foi assim com o Peklo. A Ucrânia faz um anúncio desse aqui. Esse site aqui é ucraniano, tá? United 24 Media. Eles fazem esse anúncio aqui, logo em seguida usam a armazinha. Pode esperar aí nos próximos dias, a gente vai ter novidades. E, lógico, eu não falei muito sobre o caso do Israel com o Irã. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu vou liberar daqui a pouco, explicando em detalhes o que está acontecendo lá no caso do Irã com Israel, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.